Bom dia, saudamos a você que nos visita neste dia de culto, também aqueles que nos acompanham na transmissão deste culto pelo canal da SEG no YouTube e também na Rádio Colom, programa Culto em Casa. Hoje o culto acontece aqui na paróquia Cristo Redentor, Rua Jaú 288, bairro Glória. Eu sou o pastor Felipe e me alegro muito em ter a sua companhia neste dia de culto. Quero acolhê-lo e saudá-lo com a palavra do Salmo 85, versículo 7, que diz: Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Também hoje nós queremos experimentar, perceber a misericórdia de Deus para conosco e ouvirmos a palavra da salvação. Por isso nós estamos aqui reunidos com pessoas amigas que nos acompanham de suas casas. Estamos reunidos em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Iniciamos esse culto cantando e louvando a Deus com um grupo de canto, cantando juntos Como é Bonito, Senhor. Se colocar em pé e queremos ter um momento de oração e de confissão de pecados, momento de reconhecermos perante Deus que somos falhos, que somos imperfeitos e que por causa disso necessitamos da sua misericórdia para com a nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos por este novo dia, porque também nos permites este encontro contigo e na presença e na companhia de pessoas amigas de perto e de longe. Senhor, tu conheces a nossa vida, tu sabes, ó Deus, onde temos falhado, onde temos errado. Diariamente nós estamos sujeitos a pecar, em pensamentos, em palavras, em atitudes, e também quando deixamos de fazer aquilo que é correto. Perdoa-nos, ó Deus, os muitos pecados que nós cometemos. Ajuda-nos a perceber, Senhor, o quanto nós necessitamos de Ti, o quanto nós carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Queremos agora, de forma silenciosa,
reconhecer os nossos pecados e fazermos a nossa oração e a nossa confissão pessoal silenciosamente. Senhor nosso Deus, por aquilo que te confessamos neste breve momento de silêncio, nós pedimos também hoje, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação em Cristo Jesus. Amém. O apóstolo João garante: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e assim nos purificar de toda a injustiça. Nessas palavras tenhamos a certeza do perdão de Deus que já nos foi conquistado em Cristo Jesus. Amém. E é porque Deus nos perdoa que nós podemos cantar com alegria e louvar o seu santo nome. Queremos louvar a Deus cantando com o grupo de canto Cantai ao Senhor. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Convido a quem é possível se colocar em pé, e assim nós queremos ouvir a palavra do Evangelho para esse culto. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 35. Assim nos diz a palavra: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos estava sofrendo com uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de muitos médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de sua saúde.
Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta de todos os lados, e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Até aqui as palavras do Senhor. Queremos meditar nas palavras no dia de hoje, mas antes cantemos louvores ao Senhor. Conceda que sejamos esse vaso novo, que sejamos moldados a partir da sua palavra e do seu agir. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo e comigo, agora quando ouvimos e meditamos na palavra do Senhor. Meu querido, minha querida, você já parou para pensar e meditar sobre a importância que tem um abraço, um aperto de mão, na tua vida, no teu dia a dia? Desde o ano passado, com o surgimento da pandemia, nós tivemos que adotar novas formas de nos cumprimentarmos, e aí substituímos o abraço e o aperto de mão com soquinhos e cotoveladas. Foi nesse momento que muitos se conscientizaram da importância que tem o contato físico, que tem a proximidade, que tem o abraço e as interações humanas. O toque, ele é importante para a vida. O contato físico é importante para a vida. E há estudos que comprovam a importância disso, do contato físico, no desenvolvimento emocional e comportamental das pessoas. Inclusive sequelas e efeitos colaterais que surgem em crianças quando elas não são abraçadas, quando não são acolhidas nos momentos em que necessitam, quando lhes falta essa interação, esse contato com as pessoas. Deus, ele sabe da importância que tem o contato físico para nós. Por isso, quando nós lemos relatos de curas nos evangelhos, nós vamos percebendo que Jesus não apenas dava uma palavra de cura, mas ele se aproximava das pessoas enfermas e as curava também por meio do toque, por meio do contato.
O Evangelho de hoje nos fala de alguém que buscou a cura em Jesus e que também fez isso a partir de uma compreensão. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Esse é o relato da mulher com hemorragia, ou a mulher com fluxo de sangue, como se encontra em algumas Bíblias. Esse é um relato tão impactante, tão emocionante, que 3 evangelistas se ocuparam em descrevê-lo. Nós encontramos o relato que nós ouvimos há pouco no Evangelho segundo Marcos, Mateus e também no Evangelho segundo Lucas. E todos eles narram algo em comum. A mulher que procura por Jesus, ela estava arruinada no aspecto físico, no aspecto social, financeiro e também no aspecto espiritual. Isso porque na cultura judaica, naquele tempo, algumas situações, algumas condições impediam com que as pessoas andassem livremente, pois eram consideradas pessoas imundas. As doenças, principalmente as que se manifestavam sobre a pele, eram essas condições que tornavam a pessoa impura. Então, quando uma pessoa tinha alguma doença, ela era orientada a primeiramente buscar o sacerdote, não o médico, pois era o sacerdote que iria dar o diagnóstico se essa pessoa estava em condições de continuar vivendo em sociedade ou não. E na cultura judaica, muitas doenças eram relacionadas a problemas espirituais, eram tratadas como se fossem uma forma de castigo divino. Assim, muitos e muitos doentes, além de amargar o diagnóstico da sua doença, eram também rotuladas de impuras e tinham a percepção de que Deus estava contra elas, de que elas estavam sendo castigadas ou punidas por algum pecado. Além disso, essas pessoas eram afastadas do convívio com os demais, do convívio da própria família, e eram impedidas de ter contato físico. Por isso, era muito fora do comum quando as pessoas viam Jesus tocando em um leproso. Nosso texto também ele apresenta um caso que era tratado com impureza, pois segundo a lei mosaica, a lei dos judeus naquele tempo, uma mulher com fluxo de sangue, ela deveria ficar 7 dias sem contato físico com qualquer pessoa, e quem nela tocasse ficaria impuro até o final da tarde. Agora imagine o drama dessa mulher descrita no Evangelho. Ela estava com hemorragia já havia 12 anos afastada do convívio da sua família, 12 anos afastada do convívio daqueles que ela amava, 12 anos sem poder abraçar e ser abraçada, 12 anos sendo tratada como uma pessoa impura e sentindo-se impura. Então, se ela era casada, e a Bíblia não fala sobre isso, era motivo para divórcio. Essa condição também não lhe permitia ter filhos, e aí nós vemos uma mulher emocionalmente arruinada, espiritualmente arruinada, pois essa condição não lhe permitia adorar. Falida também, porque os textos informam que ela havia gastado todos os seus recursos à procura de uma cura para o seu problema e não havia obtido sucesso. Mas vejamos que é com essa mulher, numa situação de extrema necessidade, que nós podemos aprender lições importantes sobre a vida de fé. E a primeira lição que nos vem a partir desse relato é que a fé, ela vem por ouvir. A Bíblia fala sobre isso. A fé vem pelo ouvir. A fé não surge nos momentos de sofrimento, a fé não surge nas dificuldades, nos pesares da vida,
mas ela é de extrema importância, para não dizer, e por que não dizer vital, nos momentos de dor. A fé que é necessária nos momentos mais difíceis, ela tem origem na palavra de Deus, essa palavra que nos apresenta Jesus Cristo. E é isso que nós vemos no relato do Evangelho. Essa mulher havia buscado cura em tantos lugares, em tantos médicos, e não havia obtido sucesso na sua busca. Ela estava profundamente desesperada, até que ela ouve falar sobre Jesus. Ela crê de todo o coração que Jesus poderia ser a salvação para o seu problema. Ouvindo falar de Jesus, ela o busca. E aqui nós temos o segundo aspecto da fé. A fé, ela nos move em direção a Deus. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre Deus, ou estamos constantemente ouvindo falar sobre Deus, mas nós não o buscamos de fato. Quando isso acontece, nós temos aqui um problema, uma falta de fé. Vejamos que há inúmeros relatos bíblicos que nos falam sobre esse Deus de amor, esse Deus que deseja que nós vivamos uma vida plena, já agora, esse Deus que tem planos para nós, que deseja nos curar daquilo que nos faz sangrar, esse Deus que curou e tocou a vida de tantas pessoas, não só nos relatos bíblicos, mas pessoas com as quais nós convivemos. E certamente você já conhece pessoas que, ao buscarem o Senhor, se viram libertas, curadas, consoladas diante dos seus pesares. Vejamos que aquela mulher, ela tinha tudo para não buscar a presença de Jesus. Ela tinha tudo para duvidar, afinal ela já tinha ido em tantos médicos e ninguém conseguiu lhe ajudar. Ela só piorou cada vez mais, como nos diz o texto do Evangelho. Essa mulher tinha todos os motivos para desesperar e desesperançar. E além disso, havia outro obstáculo que poderia impedir ela de buscar Jesus, que era a grande multidão que apertava Jesus de todos os lados. Tantas e tantas pessoas que disputavam a atenção de Jesus, que cercavam Jesus naquele momento. Por conta disso, essa mulher corria risco de vida por estar numa condição de impura aos olhos da sociedade. Mas ela mesmo assim busca Jesus. Com tantos obstáculos, ela crê e busca o mínimo de Jesus. Ela busca tão somente tocar nas suas vestes. A fé dessa mulher a moveu em direção a Jesus, mesmo em meio aos obstáculos. E fé é isso. Fé é aquela que nos concede essa disposição de seguir em frente, mesmo quando há situações contrárias, mesmo quando nós enxergamos tantos obstáculos e tantas barreiras à nossa frente. O terceiro aspecto da fé desta mulher é que fé é relacionamento. Fé é relacionamento com Deus. E é no relacionamento com Deus que a vida ela é restaurada, que a vida ganha sentido. Os evangelistas eles contam que Jesus, ao perceber que havia sido tocado, ele procura na multidão quem o tocou. Os discípulos, eles não entendem este gesto, esta ação de Jesus. Eles mesmos dizem: Senhor, as pessoas estão de todos os lados, as pessoas te apertam, há uma grande multidão à tua volta, como você pode perguntar quem me tocou? Mas Jesus sabia que no meio de tantas pessoas havia alguém que se aproximou dele com muita fé. E aqui podemos também refletir quantas vezes nós seguimos Jesus, ou quantas vezes nós achamos que estamos seguindo Jesus e de fato não estamos seguindo com fé.
Quantos de nós estamos acostumados a apenas seguir Jesus, mas sem ter um relacionamento, sem buscar um relacionamento com Deus? Fé é relacionamento, é buscar a Deus porque se entende que a vida é dom de Deus e precisa ser vivida na presença de Deus. Por isso Jesus espera que essa pessoa se apresente e a mulher com medo se aproxima e conta a sua história. Deus quer saber o que acontece conosco e faz bem colocarmos perante Ele a nossa história. Quando o fazemos, milagres acontecem, e é isso que nós vemos no relato desta cura. Esta mulher saiu dali diferente. Não foi só curada fisicamente de um mal que havia 12 anos que ela possuía, mas ela foi curada emocionalmente também. Ela pôde voltar para o convívio dos seus familiares, das pessoas que ela conhecia. Ela foi curada também espiritualmente, porque a partir daquele momento ela percebe que Deus não estava punindo ela, mas Deus se importa, Deus se importava com ela, Deus se importava com a história dela, com as dores dela. Por isso Jesus diz de 3 formas diferentes aqui, né? A tua fé te salvou, vá em paz e fique curada desse mal. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de contato físico, nós precisamos do abraço, do aperto de mão, mas a palavra vai nos dizer que nós precisamos também muito mais do toque de Deus em nossa vida. Nós precisamos que Deus toque a nossa vida e nos conceda essa fé que o busca e essa fé que experimenta a plenitude do relacionamento com Ele. E é isso que eu desejo para a tua e para a minha vida, que nós possamos buscar também na presença de Deus aquilo que é tão importante para a vida, esse contato e esse relacionamento que nos faz viver em plenitude. Amém. Convido a nos colocarmos em pé e, em resposta à palavra que ouvimos, nós queremos também hoje expressar da nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade queira tomar lugar. Meditando nessa palavra, queremos cantar de um hino: Quão bondoso amigo é Cristo.
deste belo hino, quão bondoso o amigo é Cristo. Em Jesus Cristo Deus se fez Deus conosco, se importa conosco. Por isso nós podemos também hoje orar e interceder. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, te bendizemos, porque Tua palavra nos revela que Tu és Deus conosco. Tu te importas com cada um de nós, com aquilo que nos faz sofrer, com aquilo que nos faz sangrar. Te louvamos pela palavra que ouvimos neste dia, palavra que nos convida a viver com fé em meio a situações de dificuldade e de dor. Concede, Senhor, que nos momentos de maior necessidade nós possamos, a exemplo da palavra que ouvimos hoje, ter fé, ouvir Tua palavra e buscar a Tua presença. Tu tens, Senhor, esse toque de cura para cada um de nós. E assim pedimos a Deus que por meio da Tua palavra e que por meio do relacionamento contigo, nós sejamos de fato curados, libertos daquilo que nos causa dor, daquilo que nos faz sofrer. Oramos a Deus também nesse tempo, ainda em meio à pandemia, em meio a tantos sinais de morte, que a Tua mão poderosa, que esse toque de cura esteja na vida das pessoas que estão enfermas, que estão hospitalizadas, pessoas que já perderam a esperança, pessoas que necessitam também de consolo. Tu és o médico dos médicos e pedimos por isso, Senhor, cura este mundo, cura a nossa nação, cura a nossa vida. Assim nós colocamos, Senhor, na Tua presença pessoas, nomes de familiares e amigos, e nós pedimos a Deus, seja com eles, concede-lhes o Teu auxílio e a Tua salvação. E tudo que temos como motivo de oração, Senhor, nós o fazemos quando oramos nas palavras de Jesus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade queira tomar lugar, queremos cantar um hino de bênção e após este hino recebemos também a bênção de Deus. Cantamos Cuida Bem, Senhor. Daqueles que me seguem no
se colocar em pé e assim recebemos a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor esteja à tua frente para te conduzir no caminho, que o Senhor esteja ao teu lado para caminhar contigo, que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger de todo mal, que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar hoje e sempre. Amém. Sob a bênção de Deus, vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Um abençoado domingo, uma abençoada semana e que Deus te acompanhe. Amém.